Esses problemas éticos, e eu acho que a gente tem uma grande gama da problemática ética envolvida aí, Virgílio, na realidade, eles vão ter que ser regulados extracomputacionalmente ou extradigitalmente. Isso tem que estar na regulação digital da sociedade, tem que estar na regulação digital, tem que talvez ser envolvido de uma outra forma nas normas que guiam, que regem, como é que as sociedades funcionam sem a gente chegar naquele ponto que você dizer, não, eu vou fazer uma legislação específica sobre ser proibido você matar pessoas com a arma letal autônoma. Já é proibido você matar pessoas, né? Então, se você for especificar isso nesse nível de detalhe, também vai ser proibido matar pessoas com uma canetada na base do pescoço e por aí vai. Quer dizer, tudo isso é proibido já. O nosso problema é como é que a gente vai desenhar um mundo e um mundo que tem educação, onde as pessoas vão aprender a fazer isso, mas elas não vão querer fazer isso. Porque isso vai ser ruim para todo mundo, porque isso vai afetar de forma negativa a sociedade, as pessoas, as famílias e os grupos ao redor dela. Pela primeira vez, eu acho que na vida da humanidade, exatamente por causa dessa programabilidade irrestrita e globalmente disseminada, você pode, com muito pouco esforço, aspas, de capital e com alguma inteligência, você pode, em casa, criar basicamente qualquer coisa que a NSA vai criar. Se você souber, por exemplo, vamos pegar, se você souber os fundamentos de certas coisas de criptografia, certos tipos de ataques que você pode fazer na internet, os ataques de pequeno porte, eu estou dizendo para pouca criptografia, você vai poder fazer os que a NSA faz. Claro que a NSA tem capacidade computacional gigantesca, acesso a base de dados que você não tem, controla satélites, assim por diante. Mas do ponto de vista do seu impacto, vamos dizer assim, local, você tem o Digital Dirty Bomb na mão de qualquer um. E esse não é um problema trivial. A gente vai ter que conviver com isso para o futuro. Duas palavras definem o ambiente atual, que é complexidade e aceleração, né? Então, essas duas, né, complexidade e aceleração, dificulta a gente proteger a sociedade das externalidades negativas de tudo isso que nós estamos vindo das novas tecnologias, dos novos processos, novos modelos de negócio. E aí eu tenho para mim tem dois impasses que eu, de fato, não consigo ver luz no fim do túnel de solução. Um é que nós temos um gap entre o pessoal de humanas e o pessoal de tecnologia. Eu tenho listado as soluções dadas pelos pensadores no mundo afora em relação a todas essas questões éticas, sociais que estão acontecendo na área de humanas. E, em geral, pelo menos tudo que eu identifiquei até agora, peca pelo fato de que não conhecer, ou não contemplar a natureza da técnica de IA hoje, né? Então, tem questões que estão implícitas, são intrínsecas à natureza das técnicas, então não contempla essa discussão e não contempla a dinâmica da inovação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, uma das últimas propostas que eu vi era, por exemplo, ter um auditor para auditar os novos algoritmos, né? Então, se a gente pensar a quantidade de novos algoritmos que são produzidos, além de qual é o conhecimento do auditor, mas, em suma. E, por outro lado, o pessoal de tecnologia, o que eu defendo, que é ética by design, não se preocupa, não está na sua mente, né, quando desenvolve a tecnologia, contemplar as questões éticas e sociais. Nós não temos, ou raramente temos, equipes multidisciplinares para contemplar holisticamente essas questões. E outra dificuldade que eu também não vejo saída é também um gap entre o conhecimento dos desenvolvedores e o conhecimento dos reguladores. Eu acho que o diagnóstico, principalmente da área de humanas, eu acho que eles estão, em geral, tem muito diagnóstico precisos, mas, para mim, o desafio é quais são as soluções, né? Então, esses dois pontos, em suma, o gap entre o pessoal de humanas e a tecnologia e o gap entre desenvolvedores e reguladores. Como é que a gente sai disso?
Dora, eu concordo totalmente com você que nós temos um aumento de complexidade sistêmico ao nosso redor e uma aceleração desse aumento de complexidade, ou seja, tem uma hiperinflação de complexidade acontecendo ao nosso redor. É como se a gente tivesse nos anos 85 e 90 e alguma coisa no Brasil, né, onde você tinha a derivada da inflação não era nula, né, quer dizer, tinha inflação sobre a inflação. É isso que a gente tem nesse cenário. Mas isso gera dois efeitos, a complexidade e a aceleração, gera dois efeitos que a gente está vendo acontecendo em todo canto, é o caos e as contradições. Tem um texto fantástico chamado Welcome to Post-Normal Times, do Ziauddin Sardar, que está disponível em aberto na internet. Ele tem um site onde esse texto está lá, chamado Post-Normal Times, tudo junto. Se você procurar Post-Normal Times, cai exatamente aí. E o que Sardar mostra com a clareza que eu acho única, e já há mais de 10 anos, é que o contexto onde a gente vive é de complexidade, caos e contradições. Nossa, você trisca num treco aqui que estava estável e, de repente, ele se torna totalmente instável numa sociedade ou numa economia. Ou então você tem uma coisa que parece simples aqui, mas a evolução dela é tão complexa que depois que ela começa, você não sabe quando é que vai acabar. O desentendimento causado por esses efeitos leva você a contradições o tempo todo, porque você usa a velha teoria econômica, ou as velhas análises sociais, para provocar intervenções que deveriam guiar o sistema numa certa direção, mas ele vai noutra completamente diferente, porque quando a gente olha, por exemplo, o que acontece no e-commerce brasileiro, está diretamente conectado não ao que é feito no Brasil, mas o que está acontecendo na China agora, por exemplo, né? Você tem uma componente chinesa no e-commerce brasileiro que é imperceptível para quem não está dentro da máquina que está funcionando para acontecer isso. Sobre bom, aí você chama para esse problema da gente dizer, mas por que a gente não consegue entender isso? Tem uma Ready Lecture do C.P. Snow, em 1959, chamada The Two Cultures, onde ele reclamava exatamente do que você está reclamando aí. Em 1959, em Cambridge. Lá ele dizia basicamente o seguinte: a gente está partindo para uma humanidade, nós estamos falando ali em 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, veja, grandes guerras e grandes conflitos causam uma aceleração tecnológica absolutamente gigantesca. A Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, é um mundo do ponto de vista de tecnologia, depois da Segunda Guerra Mundial é outro mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, de repente aparece transistor, circuito integrado, computador, televisão se torna uma feature na casa das pessoas, o telefone muda completamente o formato, aparece fax, quer dizer, tem um conjunto muito grande de coisas que a guerra acelerou por causa do esforço focado na evolução das tecnologias de base e no desenvolvimento da ciência para outras coisas que você queria fazer e não conseguia fazer. E nessa aula, Snow, ele reclama disso, e ele reclama e conclama para a universidade, como locus de aprendizado sofisticado, começar a fundir o entendimento científico e tecnológico do mundo, que ele unifica como science, com o entendimento de artes e humanidades. Porque quando você codifica essa coisa, veja, tecnologia, na minha codificação aqui, é o domínio da possibilidade. Se é possível fazer, eu vou fazer. Eu não quero nem saber como é que funciona em última análise. Se funciona, funciona. Por exemplo, vocês podem até ficar surpresos com isso, mas exatamente por causa daqueles problemas, daqueles teoremas fundamentais lá atrás, na década de 30, ninguém tenta provar a corretude de programa de computador. Tá? 100% dos programas que nós estamos usando aqui, ninguém sentou numa mesa para provar que está certo. É simplesmente caro demais e complexo demais do ponto de vista científico. Então você escreve o programa, testa num certo universo de situações, e se ele funcionar ali, tá tudo bem, vamos em frente, entrega, e depois a gente sai modificando, corrigindo, aumentando performance, diminuindo problemas de segurança, e por aí vai. É assim que é feito. Tecnologia é o domínio dessa possibilidade aqui. Ciência é o domínio da verdade. Eu quero descobrir por que as coisas são como são, e se elas são possíveis ou não são possíveis. O domínio da reflexão, do entendimento, da beleza, da estética, é o domínio das humanas e das artes embutidas aqui em humanas. E esse domínio
de duas formas, ele está desconecto disso que eu acabei de descrever. Ele ou salta lá para frente e descreve o futuro, ou está lá atrás descrevendo o passado. Ou seja, se eu der um salto de imaginação, eu vou para a ficção, e da ficção científica vem, por exemplo, os satélites de comunicação geoestacionários, descritos décadas antes na ficção, do que eles foram realizados depois pela tecnologia, ou então a gente fica refletindo sobre paradigmas que vêm do nada, praticamente, aparecem na sociedade vindo absolutamente do nada, como essa história do trabalho global possibilitado por tecnologia na economia do conhecimento, e você quer analisar com teorias do século XIX, do século XX, dos começos do século XX, como se elas estivessem valendo agora. Você quer aplicar impostos criados em 1950 sobre uma situação que está ocorrendo aqui agora na frente de todo mundo. Enquanto a gente está falando aqui, tem empresas do mundo inteiro recrutando gente no Brasil para trabalhar em tecnologia nessas empresas globais, mas sem ir para lá. O modo antes da pandemia era: eu quero recrutar você que trabalha no Brasil para vir trabalhar aqui, mas você tem que falar inglês fluentemente. Agora, se você dominar inglês técnico por escrito, você trabalha no Brasil, para empresas na Alemanha, no Japão, na China, nos Estados Unidos, Inglaterra, França, e por aí vai. E daqui a quanto tempo, aspas, humanas, por exemplo, no sentido de direito, vai entender esse novo contexto e vai agir sobre ele? A gente tem, tipicamente, do que eu tenho percebido, do que eu tenho visto, Dora, o espaço regulatório, por exemplo, no caso de computação, ele está de 30 a 50 anos atrasado. E ele está de 30 a 50 anos atrasado, por exemplo, essa explosão das redes sociais era uma coisa que, se você tivesse lido Castells e dissesse, vixe, vai acontecer isso aqui. Então, vamos estabelecer algumas coisas básicas, por exemplo. Se o regulador tivesse lido Manuel Castells e aquela frase sobre fluxos, que a humanidade vai se programar em cima daquilo, ele teria dito o seguinte, ó: qualquer um pode fazer uma rede social, mas ela tem que ter uma API, ela tem que ter uma interface programável para eu conectar a outras redes sociais. Porque senão eu faço o seguinte, eu como investidor, né? Eu cato e boto todos os dinheiros possíveis num único bucket. Aí tem uma rede social no Ocidente inteiro, que é Facebook. Por quê? Porque ter 2, 3 redes, assim por diante, 50 redes, tem um retorno em escala menor para o investidor, porque o aumento de diversidade leva a uma diminuição de retorno no curto prazo, com a maior probabilidade de uma rede na qual eu não estou apostando dar certo. Então, o mecanismo de investimento do Silicon Valley é o capitalismo mais cruel que tem, que é o seguinte: eu vou criar um para cada área. E esse criar um para cada área, se o regulador tivesse lido o sociólogo, veja que coisa esquisita aqui. O sociólogo previu isso, que ia acontecer desse jeito. O regulador não leu. O cara de tecnologia leu e foi lá e fez. Aí, um tempo depois, o regulador está tentando desmontar, entendeu? Essa construção ética dos sistemas de computação, essa construção ética da inovação, ela depende muito da participação dinâmica e ativa do regulador, protegendo o futuro, não é preservando o passado. A tentativa permanente de reguladores em países periféricos como o Brasil é manter o passado e levar o passado para o futuro, porque já está tudo estabelecido, codificado, as remunerações corretas já estão nas mãos certas. Mas o grande problema do regulador em universos, em transição, como a gente está vivendo agora, é preservar e ajudar a criar o futuro. Foi isso que os reguladores não fizeram. Foi por isso que a gente acabou com um mecanismo de comunicação no Ocidente, que é o WhatsApp, acabou com uma rede social, que por acaso é do mesmo dono, acabou com uma máquina de busca, né, e por aí vai, e 2 sistemas operacionais de smartphones. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu por um design do qual o regulador, por inapetência regulatória, participou diretamente. E isso sumariza basicamente o estado de coisas que a gente tem. Eu sou da última geração analógica. Eu vi a transição do mundo analógico para digital e eu trabalhei 10 anos para Google e Facebook e eu vi, meu trabalho era ensinar para as empresas essas transformações. E minha pergunta para você é: como podemos ajudar a diminuir as diferenças entre as pessoas que entendem o que está acontecendo e o que está por vir, que leram aqueles livros, como você acabou de falar na sua resposta para Dora,
e as pessoas que ou não têm condição de ter acesso economicamente às ferramentas digitais, ou que nesse mundo digital, por exemplo, entre as mulheres e os homens, tem uma diferença imensa entre o que podia acontecer. Como você pensa resolver um pouco esse digital divide, que muitas pessoas falaram e que era muito na moda e que eu acho acelerou? O problema em si da diferença digital se tornou muito mais complexo. Eu diria que entre 1995 e 2015, as diferenças digitais eram de acesso. E aí, de repente, você tinha massa crítica para fazer surgir gigantes digitais como WhatsApp, Facebook, Google ter um poder como nunca teve, Spotify, Netflix serem máquinas globais que operam em 200 países. Mas de 2015 para frente, o problema passou a ser outro. O problema passou a ser o problema de entendimento, de percepção, de participação efetiva como cidadão de primeira classe na internet. O cidadão de primeira classe na internet é o cidadão que tem o poder de formar redes. Ele é um conector, ele é um coder, ele desenha sistemas ao redor dele, ele entende como é que os algoritmos funcionam. Eu imagino, esse é o que? Um público muito diverso, só tem Vigílio, que é de computação aqui, talvez, e você, Javier, mas não sei se tem outros, mas eu não sei se as outras pessoas saberiam como navegar anonimamente na internet, por exemplo, sem ter seus dados capturados. Se sabem qual é o conceito de uma VPN, por exemplo, se conseguem controlar os parâmetros de segurança dos seus browsers, se já rodaram um browser seguro na sua vida, se tem um outro computador periférico para testar coisas que não vão contaminar a sua máquina atual. Quer dizer, o problema ficou muito mais complexo. Na internet, onde a gente lia ou escrevia, até ali, eu diria, isso vai até 2005, mas se torna universal em 2015 para frente, mais ou menos, 20 anos depois da chegada da internet. Até a internet, onde a gente lê e escreve, o problema era de acesso. Depois passou a ser de entendimento e de capacidade de participação direta como agente de primeira classe, porque a internet passou a ser um habilitador econômico para a criação, geração de renda, em escala pessoal, inclusive, da forma mais diminuta possível. Isso a gente só vai resolver com educação e política pública no longo prazo. É você pegar as pessoas que estão entrando no ensino médio hoje e dizendo basicamente o seguinte: olha, todo mundo que sair do ensino médio tem que saber programar computador, falar inglês. Porque se você souber essas duas coisas, você está no mercado nacional de código. A Índia provê para o mundo 30% de todas as pessoas que trabalham remotamente para produzir código no mundo estão na Índia, porque a partir da década de 80, a Índia colocou em prática um programa nacional de ensinar programação e botar as pessoas para falar inglês fluentemente. Essa história que a gente diz que na Índia se fala inglês fluentemente, todo mundo fala inglês fluentemente, só quem diz isso é quem nunca foi na Índia. Tenta entender o inglês de certas regiões da Índia, que não existe. Falar inglês fluentemente para se comunicar com a pessoa que está demandando um código, que está no interior da Inglaterra e está querendo uma coisa de processamento de imagem. Então, sem políticas públicas de educação para resolver isso, nós não vamos resolver, infelizmente. E o Brasil não é bom disso. Primeira pergunta seguinte. Nick Bostrom, Toby Ort consideram a inteligência artificial como uma das 4 ameaças existenciais para a humanidade. As outras 3 são as mudanças climáticas, as pandemias e, obviamente, uma guerra nuclear. Queria que você comentasse isso do ponto de vista de ameaça existencial. A segunda pergunta é a seguinte. O governo Biden tomou algumas iniciativas muito surpreendentes, sobretudo para quem conhecia a trajetória da vice-presidente. Ou seja, pôs no centro do combate contra os monopólios digitais 2 pessoas que têm feito um trabalho acadêmico notável a esse respeito, a Lina Khan e o Tim Wu. Agora, quando a gente vê as discussões sobre esse assunto, a gente vê que ninguém consegue sequer desenhar o que poderia ser uma solução. Elizabeth Warren, Break Up Facebook. Provavelmente, se você quebrar o Facebook e ele continuar fazendo o que ele faz, para a humanidade não vai ter grande diferença. Surgimento de alternativas. Então vamos criar uma rede social alternativa.
O trabalho que o Ethan Zuckerman fez sobre isso, analisando 12 tentativas de redes alternativas, ele percebeu que não tem a menor chance de isso dar certo. Ricardo, eu não acho que inteligência artificial é uma ameaça existencial. Eu acho bom que muita gente esteja preocupada com isso, porque isso acaba se tornando uma self-unrealizing prophecy. É uma profecia não autorrealizável. Na medida que todo mundo começa a se preocupar, aí todo mundo começa a dizer também como é que a gente controla isso aqui, porque eu não conheço, a menos de certos psicopatas bem assim clássicos, né? Nenhum ser humano que esteja trabalhando para a sua própria destruição. E tem limites absolutamente fundamentais. Veja, o que a gente chama de inteligência artificial, que envolveria certamente a capacidade de socialização e agência de seres humanos, é uma coisa que está numa distância tão grande, hoje ainda, que a gente não consegue nem perceber no horizonte como é que isso funciona. Então, o que a gente chama hoje de inteligência artificial é para a parte computacional do cérebro, do ponto de vista de entendimento de informação externa e resposta a ela dentro de um contexto extremamente limitado de certos problemas. Tipo, apareceu o dono desse celular aqui, então eu vou fazer o login nele automaticamente. É assim que a gente abre o celular só com o rosto da gente. Mostra o rosto, o celular abre. É uma coisa extremamente rudimentar, dentro de um limite bem específico. Mas inteligência tem 3 dimensões, pelo menos, né? Para a gente simplificar, tem 3. É a inteligência de processamento cognitivo, a inteligência computacional, a inteligência de autonomia, eu decidi o que é que eu faço, e a inteligência de socialização. Os sistemas mais sofisticados que a gente tem hoje, como GPT-3, por exemplo, que escreve textos em ficção científica, ou de poesia, ou de literatura, tão sofisticados quanto a maioria dos escritores aos quais nós estamos acostumados na língua inglesa, ele, do ponto de vista de autonomia e socialização, está abaixo de uma bactéria, né? Então, a gente tem um longo caminho para explorar aí. No caso de Biden e o aparato regulatório dos Estados Unidos, veja, os Estados Unidos deixaram, Ricardo, na minha opinião, de servir de exemplo ou de farol para o que o mundo ocidental, pelo menos, né, o nosso entendimento aqui, vamos excluir a China e a Rússia, porque é um caso totalmente diferente, deveriam fazer do ponto de vista de regulação do espaço digital, ou de entendimento e promoção de inovação que preserve futuros, é outra forma de dizer a mesma coisa, mas ampliando bem muito a definição, no espaço figital, na combinação de físico com digital e social. Quem tem feito isso de uma forma muito mais proativa e inteligente é a Europa. Eu acho que, por exemplo, o que a FCC faz nos Estados Unidos beira a estupidez, tá certo? E a FCC, historicamente, ela vem fazendo coisas que estão meio fora de sentido. E eu concordo com você. Você diz, eu vou quebrar Facebook, mas vai quebrar agora? Se você quebrar agora, depois que tem 2 bilhões de usuários em Facebook, tem outros 2 que são praticamente os mesmos, mas estão no outro negócio da mesma empresa, que é o WhatsApp. E tem outros 1 bilhão que estão no Instagram. Exatamente o que é que eu ganho fazendo isso? Tem ganhos, tá certo? Por exemplo, o mercado global de software foi criado com a decisão, não da FCC, mas da Federal Trade Commission nos Estados Unidos, num caso célebre na década de 80, que obrigou a IBM a abrir as interfaces dos seus mainframes para qualquer pessoa programar, porque isso não tinha documentação. Você podia programar, mas não tinha documentação para fazer isso, para os sistemas mais profundos, tá certo? A gente chama mais perto do firmware, que é a parte que está logo acima da CPU. Eu não conseguia entender quais eram essas interfaces. Essa decisão da IBM abriu o mercado de software e criou o mercado global de software. Foi uma batalha de 20 anos. A sentença final, eu acho que é de 1980 ou coisa parecida com isso. Veja, a decisão que o Congresso americano tomasse, no caso, né, fosse que Facebook tem que abrir suas APIs, Application Programming Interfaces, e isso tem que ser aberto de forma genérica. E as APIs, ou seja, a interface com a programabilidade da rede, que as pessoas que estão fora de Facebook vão ter, é a mesma que as pessoas que estão dentro têm, aí isso podia criar uma explosão cambriana de criatividade digital em redes sociais. Veja que isso é o que o Banco Central está fazendo no Brasil agora a partir de agosto, né? Todos os bancos brasileiros têm que abrir suas interfaces de programação para pessoas externas programarem o banco, usarem o banco como processador de informação financeira.
O Banco Central no Brasil, por acaso, como regulador do mercado, primeiro com o PIX, depois com o sandbox regulatório para a fintech, né, para você criar uma caixa de areia para a fintech poder brincar dentro sem sujar o sistema bancário, para arriscar e fazer coisas novas. E agora, com o Open Banking, o Brasil vai ser um dos primeiros países fora dos países centrais, né? Europa, por exemplo, e alguns outros. Os Estados Unidos não tem isso, não tem nem de perto. O Brasil vai ser um dos primeiros países a ter isso. O Brasil está nesse ponto em particular do sistema financeiro. O Brasil está se aproximando da Inglaterra, que é o espaço financeiro mais inovador do mundo já há algum tempo. Excluindo a China, é claro, mas aí é outra discussão totalmente separada. Como ponto de partida, eu acho que existe inteligência computacional, mas não existe ainda consciência computacional. Bom, no início você disse que o Estado é um monopólio da violência, mas um Estado soberano depende também do monopólio da emissão da moeda. E foi comprovado, com a criação do Bitcoin e inúmeras criptomoedas, que há tecnologia para criar moedas digitais alternativas. Só que aí surge a consciência da soberania nacional. A capacidade de processamento, por exemplo, de um Bitcoin é 3 transações por segundo, enquanto de um cartão Visa é 3.500 por segundo. E aí a interpretação é que se espalha essa moeda digital, como o Facebook queria criar a Libra, ultrapassando fronteiras nacionais, há um risco de criar uma consciência de que aquela moeda é extremamente frágil, não só submetida a dinheiro sujo, crimes, etc., mas a própria capacidade de processamento é muito devagar. Não é uma capacidade tecnológica. Eu acho que um tempo vão sendo superados os desafios de processamento, de banco de dados. Mas a consciência nacional vai defender o Estado Nacional até que ponto? Quer dizer, os bancos centrais estão criando o CBDC, que é a moeda digital dos bancos centrais, para se contrapor a essas moedas paralelas. Até que ponto você vê isso? Ou seja, em poucas palavras, você vê um fim do Estado Nacional devido à tecnologia? O PIX é um ensaio geral para uma moeda digital de Banco Central no Brasil. Se você perguntar para os arquitetos do Banco Central que estão envolvidos, eles vão responder exatamente isso. Quer dizer, o PIX é o grande ensaio geral de você criar a capacidade de eliminar papel moeda do Brasil, das transações brasileiras. Se você fizer isso, do ponto de vista do cidadão comum, é indistinguível se ele vai estar usando uma arquitetura do tipo blockchain ou uma arquitetura de consenso ou qualquer outra coisa que for, porque o que vai acontecer de fato é que você vai chegar em algum lugar e vai mostrar o seu celular ou vai passar o seu celular em algum lugar e aquela transação está fechada. Isso, paulatinamente, pode resolver toda a capacidade nacional de processamento de informação e, por sinal, de uma forma muito leve. O Pix não é exatamente de graça para não virar bagunça, né? Ele custa um décimo de centavo por transação. Mas isso tem efeitos de rede não triviais, né? Porque as pessoas estão usando o Pix para fazer propaganda, para namorar. Ele está virando uma rede social funded por dinheiro, né? Você paga para cada 10 mensagens que você envia, você paga 1 centavo. Então, eu tenho recebido mensagem de telemarketing na minha conta bancária, tá certo? E tem um caso célebre na internet de uma menina que foi bloqueada no Instagram pelo namorado, pelo ex-namorado, o namoro tinha acabado, aí ela ficou enviando Pix para ele para reatar o namoro, enviou centenas de Pix, o que criou uma mega discussão dentro do Banco Central, mas não tem como você bloquear uma pessoa enviando dinheiro para você, não faz parte da arquitetura da solução do Pix, ou seja, ela vai continuar podendo enviar indefinidamente mensagens para o ex-namorado, é só pagar 1 centavo para cada 10 mensagens. A discussão sobre Estado Nacional, veja, a gente está numa situação complexa no planeta Terra no momento, né? A gente está destruindo um planeta e tem uns idiotas querendo colonizar Marte, tá certo? Se achar água lá e se for fazer qualquer coisa lá, vão destruir Marte também, porque se o mindset for o mesmo, Marte ou qualquer outro lugar,
vai passar por aquele efeito de que os nossos problemas e vícios viajam conosco, né? Não é porque a gente saiu da Terra e foi para Marte que, de repente, a gente virou cidadão do universo e sabe agir de forma humana, porque a gente está agindo em relação ao ambiente de forma desumana. Olhando para o futuro, e eu sempre penso muito no futuro e não penso no curto prazo, se você olhar para o futuro, lá no futuro não tem nenhuma outra solução para o planeta Terra, a não ser que nós sejamos terráqueos. Enquanto houver 200 países, e cada um com sua bandeira, e cada um querendo fazer uma coisa, e gastando orçamentos de trilhões de dólares em armas de destruição nuclear total, por exemplo, a gente é uma espécie em extinção. A gente não é uma espécie em extinção exatamente porque a crise climática chegou com toda a força nos anos 2000. A gente começou a perceber a catástrofe. Obviamente, ela está sendo montada há 200 anos, desde o começo da Revolução Industrial, dessa versão, pelo menos, que a gente vive, da versão de energia da Revolução Industrial, né? Mas eu acho que tem duas coisas básicas que os exploradores do espaço não veem. Primeiro, se a gente for explorar o espaço, não vai ser com sistemas que têm aparelho digestivo, tá certo? Se você for explorar o espaço, se a gente for para as estrelas, quem irá para lá não serão sistemas que têm aparelho digestivo. Isso não vai rolar, tá certo? É tão simples quanto isso. A segunda coisa é, ou nós agimos como espécie, ou nós nos destruiremos e não iremos para lugar nenhum. Então, esse é o maior debate da humanidade nesse século, talvez. É a gente descobrir como é que a gente vai decidir sermos o que somos, uma só espécie. Ou a gente parte para isso, ou então não tem futuro. Eu acho que o Estado Nacional não tem futuro, ele é uma construção que tem data marcada para se acabar, ou, se não se acabar, acabará com a espécie. E a minha pergunta é, como é que você se trabalha diariamente para se organizar com esses fluxos de informação que você faz tão bem? Eu acompanho você também no Twitter, né? Então, minha pergunta para você é, como é que você vê o free software? Vocês ensinam isso lá no César? Essa é uma alternativa a ser considerada do ponto de vista de um mundo mais próximo daquilo que a gente gostaria? São 7 computadores na minha frente e mais 6 telas. 2 dessas telas se dividem em 2 virtualmente. Então, eu tenho 8 telas, 8 computadores, dá 16 telas na minha frente. Tem alguma coisa como 700 abas de browsers abertos aqui, e mais 2 ambientes de rodar a linguagem de programação simultaneamente aqui. Um está em Python, que é uma linguagem que todo mundo usa, outro está em Ballerina, é uma linguagem experimental de programação da rede como um todo. Eu ainda escrevo meus códigos, então eu estou aqui tentando me manter vivo, escrevendo código. E aconteceu paulatinamente, se você quiser saber, se vocês quiserem saber. No começo era uma tela, aí eu achei pouco, botei outra. Aí saí botando outra e reciclando computadores velhos para funcionarem como processadores de informação. Isso fica ligado o tempo todo, tem toda uma parafernália aqui, tem rede duplicada, inclusive VPNs, esse tipo de coisa, e eu acabei me acostumando com isso e criei esse ambiente aqui para trabalhar. Aumenta muito a minha performance, mas a maioria das pessoas sofre com sobrecarga cognitiva quando tem esse nível de dispersão de coisa na frente delas. Sobre software aberto, veja, quase todo software que permite a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora é aberto. Mas quase todo software que permite a gente fazer o que a gente está fazendo aqui é controlado por empresas também. Porque é aquela história que eu falei anteriormente da participação como cidadão de primeira classe na construção do ambiente de rede ao nosso redor, tá certo? Quando, por exemplo, a IBM compra a Red Hat, ela, na realidade, passa a definir o futuro de uma faceta significativa dos sistemas operacionais abertos e de muita coisa que existe aberta na rede. Quando o Google é um dos principais colaboradores de Linux, ele faz a mesma coisa, não é? Quando a Oracle pega uma linguagem e começa a agir sobre ela e dedica, por exemplo, 10, 20 engenheiros de classe global em tempo integral para fazer aquilo ali, ela começou a definir o futuro daquela operação, que é aberta para todas as formas possíveis e imagináveis, mas que tem um interesse econômico ao redor. Software aberto está no núcleo de tudo que roda na internet hoje.
e, como tal, tem um interesse muito grande de todas as maiores empresas da internet e de fora dela, como bancos ou o que você imaginar, inclusive governos, que fazem a maior parte das contribuições significativas ou financiam essas contribuições há muito tempo. Mas as exigências do software aberto, por exemplo, se atendidas no conjunto da sociedade, evitariam que coisas como o Google, o Facebook, como o Windows velho, por exemplo, que se pede que se abram os códigos, uma série de códigos fechados fundamentais que movimentam a máquina tecnológica sobre a qual nós estamos nos montando como seres humanos. O aberto ele está sendo determinado pelo econômico, ao invés de estar aberto para todo mundo de uma forma, digamos, mais democrática, né? Então, é nesse sentido que eu pergunto para você, essa reivindicação do software aberto geral faz sentido como forma regulatória de uma sociedade que a gente está ambicionando construir? Veja, na prática, quase todo o software que você e eu usamos para a nossa performance diária é aberto. Porque já é aberto, você não precisa mais fazer nada sobre isso. Sabe o que é fechado? É o código de partes do banco de dados da Oracle, é o código da Salesforce, é o código disso, é o código daquilo. Mas uma parte considerável de tudo que a gente usa já é aberto. O que eu já estou lhe dando é a resposta de segunda ordem. Mesmo que você abra, as forças econômicas vão para cima e definem o futuro. Alocando o quê? Capital humano que desenha o futuro daquele software. É isso que acontece. É um efeito socioeconômico. A minha pergunta é sobre educação, cultura, leitura, nesse caldeirão todo que a gente está discutindo, escolas, esse momento pós-Covid online. Por um lado, existem vantagens, supostas vantagens, por outro, você vê um fosso de desigualdade muito grande. De que janela você está olhando? Assim, queria entender um pouco. E a minha outra pergunta seria um comentário seu sobre um texto do Yuval Harari recente, que até foi compartilhado no grupo, onde ele fala, foi um texto para o Financial Times, onde ele fala que as pessoas costumam perguntar qual vai ser o próximo Covid. E ele diz que um ataque à nossa infraestrutura digital é um dos principais candidatos. Então, ele comenta esse suposto colapso mundial, como seria a humanidade sem o que a gente tem hoje, né? Então, essas são minhas duas perguntas. Obrigada. Primeiro, veja, educação, cultura, leitura, pós-Covid, assim por diante. Eu tenho filhos entre 41 e 19 anos. Aí hoje eu perguntei para o de 40, eu perguntei para o de 19 anos, que ainda mora aqui em casa, está fazendo computação na universidade, por acaso. Eu perguntei, e isso aqui? Sobre um assunto que a gente estava discutindo. Aí, imediatamente depois, veio a resposta. VJ, espaço, DNV, espaço, DPS. Eu estou lendo literalmente a resposta aqui na minha frente. VJ, DNV, DPS. Isso significa vejo de novo depois. Então, a Inglaterra tem um estudo que mostra que entre os 3 e os 15 anos de idade, o inglês mediano joga 6.200 horas de videogame. Um curso de engenharia completo tem 4.200 horas. Esse é o número de horas do curso de engenharia do ITA no Brasil, que é um dos que tem mais horas de aula. Então, o que está acontecendo? Antes de chegar na universidade, por exemplo, o comportamento, vou fazer um paralelo aqui para a gente não ficar perdido, o comportamento do inglês médio é exatamente o comportamento do brasileiro C+, BA médio, certo? Então, já tem uma desigualdade gigante aí, Gisele, como a gente está falando aqui, né? Então, o brasileiro C+, BA é o inglês médio, do ponto de vista de games. Então, C- DE é excluído digital, não vai participar disso, porque não tem dispositivos computacionais em casa, porque não tem rede, porque está totalmente excluído, e o governo federal, recentemente, vetou 100% do projeto de lei que conectaria 18 milhões de alunos das escolas públicas à internet para poder ter aula online. A gente viu isso acontecendo nessa sexta-feira agora, certo?
Então, muito bem. Aonde é que a gente está? A gente está criando uma nova cultura, a gente está criando uma nova literatura, a gente está criando um mundo de Roblox, a gente está criando um mundo onde as pessoas constroem objetos digitais dentro do Minecraft e transformam isso numa performance. Não sei quantos de vocês já foram ver Twitch, que é um ambiente da Amazon de transmissão online, em real time, né, em fluxo, streaming de games, onde você tem pessoas que se juntam lá para ver outras pessoas jogando, que se você perguntar para elas qual é o número do canal da estação de televisão mais assistida da sua cidade, para pessoas como essas, entre 10 e 30 anos de idade, elas não sabem, elas não fazem a menor ideia, porque elas não ligam a televisão há absolutamente tempo nenhum. Então, tem uma mudança infraestrutural na sociedade que vem acontecendo, que para as gerações mais novas, para quem já nasceu depois da internet, você nasceu e tinha uma internet na sua frente. A primeira palavra que esse meu filho falou não foi mamãe, foi dor. Certo? Como ele me via o tempo todo sentado em casa, já naquela época trabalhando no computador, e ficava perguntando o que era, um dia ele olhou e a primeira palavra que ele disse não foi água, não foi mãe, não foi pai, apontou com o dedo e disse dor, computador. Quer dizer, nasceu nesse ambiente. Dentro de 20 anos, né, a gente vai ter essas pessoas com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, liderando as principais empresas do país, em qualquer área, de cultura, de educação, de finanças e assim por diante. E a idade mediana, só para a gente fazer as contas aqui, que uma pessoa assume a presidência da República no Brasil é 57 anos. Esse presidente atual não mudou isso, ficou exatamente na mesma mediana. Isso significa que o presidente da República, que vai assumir em 1950, mantida a norma, nasceu em 1993, que ele tem hoje 28 anos, já passou por dentro do sistema todinho, nasceu junto com a internet, é um gamer, e para ele esse mundo que a gente está descrevendo aqui é absolutamente natural. Faltou uma consideração sobre a tese do Harari que o próximo vírus era um ataque destruidor na internet. Não acho que hoje a gente conseguiria ter o efeito que ele está falando como o próximo grande vírus, tá certo? Mas eu sugiro uma leitura aqui de um livro chamado Infinite Detail, do Tim Morgan, onde ele descreve exatamente esse cenário, Gisele, que é o cenário de que um conjunto de hackers conseguiu destruir o core da internet global e romper todas as cadeias de valor, e aí deixou de funcionar energia, água, esgoto, telefonia, celulares, smartphones e absolutamente tudo, inclusive o tráfego de containers com a escassez global de absolutamente tudo. Infinite Detail, de Tim Morgan, eu acho que não vai acontecer agora, mas daqui a uns 30 anos deveria ser uma preocupação global bem radical. Quando a gente fala em inteligência artificial, né, que é um termo que eu fico meio assim, me dá um certo sobressalto, né, porque, como você falou muito bem, inteligência não é só isso, né? E talvez por questões tecnológicas ou até opções políticas, né, a gente encaminhou, como você colocou muito bem, a gente encaminhou para o mundo dos algoritmos. Enquanto que a inteligência humana tem muito de heurística e tem outras coisas que você colocou muito bem, que as tentativas são muito mais difíceis, vamos dizer assim, né? Ter um computador quântico, etc. Né? Mas, bom, eu fico com medo que esses caminhos todos nos levem a um processo de reificação, né? De coisificação da humanidade, do ser humano. Isso aí, para mim, e quando você usou o exemplo, inclusive, do call center, ele remete também a certas escolhas políticas, organizacionais, que transformaram um trabalho, principalmente esse trabalho que dá uma grande acumulação de capital, para fazer coisas que não fazem sentido. Quer dizer, você transforma o serviço numa prestação e não numa relação. Então, assim, acho que você poderia tratar um pouquinho mais essa questão, esse medo da reificação, né? E eu fiquei muitas vezes lembrando a alegoria da Matrix, né, como filme, né, porque assim, é um caminho, né, são escolhas. Bom, não é bem uma pergunta, é uma provocação aí, se quiser, fique à vontade. Todo começo de revolução econômica, ou todo começo de revolução socioeconômica, tem uma coisificação das pessoas, porque você não sabe como fazer aquilo ainda com aspas máquinas, sejam elas concretas ou virtuais.
tanto o concreto como o virtual fazem parte do mundo real. Então não tem esse negócio de virtual e real. O virtual é real, o concreto é que é real também, né? O concreto é real e o virtual também é real, se a gente pôr na ordem histórica das coisas. Então, se você olhar, por exemplo, para a fábrica de Ford, em 1919, ela é exatamente igual a um call center de 2000, tá certo? E aí, o que foi sendo feito com a fábrica de Ford paulatinamente? Aqui em Goiânia, tem, perto de Pernambuco, perto daqui do Recife, tem a fábrica de automóveis de grande porte, 250 mil veículos por ano, mais recente, inaugurada no Brasil. Se ela tivesse sido construída no ABC Paulista, na década de 70, para produzir 200 mil veículos por ano, ela empregaria 50 mil pessoas. Ela emprega 4 mil aqui no Recife, porque ela tem 700 robôs. Certo? Ela não precisa dessa quantidade imensa de pessoas fazendo atividades repetitivas, programáveis, cansativas, geradoras de lesão, de esforço repetitivo, né, e por aí vai, porque você aprendeu como fazer e botou robô para fazer isso. Né? Aí, o que você tem também? Tem uma turma inteirinha que programa e reprograma esses robôs. Porque se você resolver trocar como é que você muda uma porca, faz um parafuso, alguém tem que reescrever o código do robô. Se você resolver fazer um novo carro, numa nova linha de montagem ou na mesma, você tem que reprogramar o robô de novo. Você tem que escrever os procedimentos para fazer aquilo. Então você gerou trabalho novo lá atrás, tirando da linha de frente o operador que só fazia uma girada numa porca e está ali nos tempos modernos. Né? Essa coisificação, ela acontece com as pessoas no menor patamar de conhecimento aplicado das sociedades, e essas pessoas ou evoluem rapidamente dentro do sistema, ou elas são descartadas ainda dentro do seu tempo de vida na organização. Talvez necessário dizer que o ponto de entrada dos trabalhadores menos qualificados na economia do conhecimento no Brasil, no processamento simbólico, economia da informação, que é a parte de baixo da economia do conhecimento, era exatamente nos call centers. Esse trabalho vai desaparecer. E o próximo ponto de entrada é como programador. Isso exige um nível de sofisticação educacional e de competências e habilidades muito maior. Aí a gente volta para a pergunta que a gente estava lá no começo do Javier: ou política pública entra para resolver isso, ou somente algumas pessoas escaparão. A minha pergunta, eu quero insistir na questão da inclusão digital. A gente tem visto nos últimos tempos não acesso às aulas, dificuldade de acesso ao auxílio emergencial. As últimas pesquisas de TIC domicílios mostram que 25% da nossa população não tem acesso à internet e uma grande parcela tem acesso, mas um acesso ruim. E a gente sabe que inclusão digital hoje é inclusão social. A pergunta é, com todas as dificuldades que os governos têm, como fazer para que isso seja, de fato, a gente tem inclusão digital no Brasil? Porque a minha maior preocupação é não deixar ninguém para trás. Como não deixar ninguém para trás se a gente não tem inclusão digital? E o outro ponto é o letramento digital. Não adianta só ter a inclusão se as pessoas não entendem o que é essas novas tecnologias, o que são essas ferramentas. É essa a pergunta. Quando a gente olha lá os dados do TIC Domicílios, né, que é o que a gente tem feito lá pelo Centro de Informações da Rede do Comitê Gestor da Internet Brasil, a gente pode interpretar de lá que 50% dos brasileiros ou não tem conexão com a internet ou a conexão é ruim, né? Basicamente, um quarto não tem e aí outro um quarto tem uma conexão tão ruim que não pode dizer que tem, não poderia, por exemplo, participar desse debate aqui, nem só no downstream, quanto mais para participar do debate direto. Veja, eu fiz parte da turma que escreveu a Lei Geral de Telecomunicação e depois teve lá a regulação, não a lei. E depois teve lá, entre a década de 90 e o começo da década de 2000, no FUST, né, no Fundo para a Universalização dos Serviços de Telecomunicação, e no FISTEL, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações no Brasil. No início da pandemia, esses dois fundos tinham, em números redondos, 12 bilhões de reais. Aliás, desculpa, acho que era 112, 12 ou 112 bilhões de reais, não me lembro do número exato, mas vamos imaginar aí, 12 bilhões de reais, eu acho que era muito mais do que isso, mas vamos deixar só por 12, que estava armazenado no fundo sem usar. A gente só pode resolver problemas públicos de larga escala, com políticas públicas de larga escala.
A gente abandonou essa noção no Brasil. Então, a gente tem um problema que é de política pública, que é de desigualdade de acesso à internet, desigualdade de competências para participar do ambiente da internet como cidadão de primeira classe, e a gente acha que esse é um problema privado. Ele não é um problema público. Ele só será resolvido pela escala, diversidade, profundidade que ele tem, entranhado no Brasil mais distante, mais complexo, mais difícil, se a gente tiver políticas públicas para isso. Isso tem que envolver Ministério de Comunicação, Ciência e Tecnologia, Educação, tem que envolver Ministério da Economia, tem que ser um planejamento de longo prazo, porque senão não será resolvido. Do ponto de vista das competências e habilidades das pessoas para participarem da rede como cidadão de primeira classe, tem que envolver o Ministério da Educação, tem que envolver os estados, tem que envolver os municípios, os centros sociais urbanos em todas as cidades, tem que literalmente ir atrás das pessoas. Isto é uma política pública, uma vacina contra não participar do futuro. Para as pessoas participarem do futuro, elas vão ter que ter uma vacina digital que as habilita a participar disso. Isso é necessariamente uma política pública. A minha questão está relacionada à minha atividade profissional. Eu sou pesquisadora em sociologia do trabalho, oriento teses relacionadas a essa temática. Inclusive, uma das últimas teses que orientei era a propósito do telemarketing. Mas o que eu verifico? A relação entre a captação de dados e sistematização dos mesmos, a análise dos resultados, essa relação é muito complexa, mas ela depende muito do cérebro humano. Na área de humanas, de ciências humanas, a informática, a captação dos dados depende da análise destes dados. Nós precisamos de pesquisadores que leem, que pensem e saibam se apropriar dos dados sistematizados e trazê-los como resultados de pesquisa. É uma afirmação para te provocar. Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. A sua preocupação, a sua afirmação sobre quão é difícil a gente analisar dados sobre ambientes que humanas tratam, de interpretação, por exemplo, das condições de trabalho nos call centers, ou da mobilidade do trabalho, ou da transformação e transição dos postos de trabalho no Brasil, o que eu acho que é absolutamente fundamental, de novo, é que a gente trate isso dentro da área de sociologia como um todo. A gente precisa de social data scientists. Não adianta você trazer uma pessoa que é um especialista em dados para simplesmente olhar os dados sem entender o que eles representam, para que eles servem, o que é que eles dizem. O que é que eles dizem vem da formação de sociólogo, no caso dos seus alunos, muito provavelmente. E eu vou lhe dizer, é muito mais fácil ensinar um sociólogo a programar do que ensinar sociologia a um programador. É nisso que a gente devia gastar uma parte do nosso tempo nas universidades. Fazer com que as pessoas de humanas também soubessem programar, porque isso é simplesmente mais uma língua estrangeira. Tanto quanto o francês era essencial na universidade na década de 30, inglês passou a ser a partir da década de 70, ou depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, programação é absolutamente essencial. Se você não sabe programar, tem uma parte significativa do universo de discurso ao seu redor e de entendimento do mundo que você não domina. Você mencionava o caso das assistentes de professores. Você usa isso como um gancho. O que eu acho que a gente precisaria mirar é em desenvolver tecnologias que valorizem o trabalho humano, não que substituam. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acho que tem muito por fazer aqui. Agora, sobre a minha pergunta, quando a gente olha os dados de produtividade lá que os economistas calculam, etc., produtividade vem estagnando ao longo das últimas décadas. Isso é surpreendente, porque é exatamente o período em que aceleram as tecnologias. Como é que você, que não é economista, mas que tem um grande conhecimento
de toda a questão tecnológica. Como é que você ajudaria a explicar essa questão? Duas respostas. Sobre o professor assistente, que é o cara que corrige provas, que é monitor para resolver as perguntas dos alunos. Eu já fui esse cara. Todo mundo odeia ser esse cara. A gente vai codificar em software todas as funções que as pessoas odeiam fazer. Isso eu não tenho a menor dúvida. E a gente vai começar pelas que são mais fáceis e que têm mais retorno para as pessoas que não vão ter mais que fazer aquilo. Você bota, por exemplo, teaching assistants nas universidades anglófonas, né? Isso é praticamente um castigo. Você tem que aceitar esse cargo, que é um trabalho semi-escravo numa universidade, por exemplo, na Inglaterra. Eu tive que aceitar isso, fazia parte do rito dentro do doutorado que eu fiz, mas o que eu queria ser mesmo era um research assistant. Era trabalhar com a pesquisa que eu fui trabalhar, mas eu tive que ser teaching assistant, eu tive que fazer o que se chama o menial job, o trabalho rasteiro desse atendimento que a gente tem que substituir. Se as pessoas odeiam fazer, ou se aquilo é só um trampo e o que elas queriam mesmo era tocar numa banda, fazer outra coisa, isso a gente vai codificar tudinho em software, eu não tenho a menor dúvida, e vai ser até 2050. Sobre produtividade, veja, tem 2 gaps gigantescos de produtividade nas empresas. O primeiro é entre 1970 e 2000, que tem a grande, vamos dizer assim, o paradoxo do Solow, né, que ele dizia que via produtividade, via tecnologia em todo canto, menos nos resultados de produtividade das empresas ou do trabalho. E ali aconteceu o seguinte, né, para você ter uma ideia, Vigílio sabe disso em detalhe, melhor do que eu, inclusive, se você fosse comprar um computador na década de 70, ou mesmo na década de 80 ainda, você escolhia entre dezenas de sistemas operacionais diferentes, com comprimentos de palavras digitais diferentes. Tinha de 6, de 8, de 12, de 14, de 16, de 20, de 32, de 64, do que você quisesse. As infraestruturas, ou seja, o hardware por baixo da computação, ele foi se estabelecer como padrão na década de 90. Os resultados começaram a chegar no ano 2000. Aí, quando você chegou no ano, mais ou menos em 2005, que eu falei ainda agora, aí você botou o negócio de cabeça para baixo de novo. Você botou o negócio de cabeça para baixo de novo porque apareceram startups para tomar clientes das organizações que já existiam, das organizações legadas, que tinham digitalizado seus processos analógicos, que vinham lá da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Eu botei informática no banco para fazer a mesma coisa que o banco fazia antes. Aí apareceu uma fintech para destruir o que o banco fazia, simplificando dramaticamente. Ou seja, investimento sem retorno ainda, Nubank, que é uma das fintechs mais impressionantes do mundo financeiro global, deu prejuízo de 290 milhões no trimestre e vai continuar dando prejuízo até atingir o público ou o core de clientes minimamente viável para ele dar resultado, coisa que deve acontecer lá para o fim desse ano de 2021. Então, a gente ainda está nos primórdios dessa revolução. Ao contrário da revolução, por exemplo, dos combustíveis fósseis na mobilidade pessoal, que terá durado quando acabar uns 150 anos, essa revolução digital é definitiva. Ela chegou aqui para ficar. Daqui para frente, tudo vai ser programado e tudo vai ser programado para sempre. E a gente só está nos primeiros 50 anos do estabelecimento dos padrões dessa revolução. Agora é que a gente está conseguindo começar a programar a interface do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. 50 anos depois, ainda estamos começando.